Olá, meu nome é Beatriz e este é meu trabalho sobre a modelagem da operação de veículos pesados e declives longos e íngremes. Em trechos montanhosos, a operação de caminhões exige atenção, uma vez que estão sujeitos ao superaquecimento dos freios e, consequentemente, à perda da capacidade de frenagem. Em serras, essa perda de controle do veículo é uma das principais causas de incidentes. O estudo baseia-se no princípio da frenagem, que é a conversão de energia cinética do veículo em energia térmica no sistema de freios. À medida que a temperatura aumenta, há uma redução no coeficiente de fricção dos componentes, e após a temperatura de 250 graus, que é a temperatura de fade, a queda é abrupta. Essa queda é o motivo da perda da capacidade de frenagem. A metodologia parte do equilíbrio de forças que agem sobre o caminhão. A componente a favor do movimento é a resistência de rampa. Entre as componentes contra, temos a resistência aerodinâmica e a resistência de rolamento. As forças que podem ser controladas pelo motorista são a força do freio motor e, caso esta não seja suficiente, é utilizada a força dos freios de serviço, que é a componente de frenagem que esquenta. A partir deste equilíbrio de forças, é possível analisar a evolução da temperatura ao longo do declive. Para a análise, determinamos um desnível vertical de 800 metros e variamos as inclinações em -3, -4, -5, -6, -7 e -8%, totalizando 6 inclinações. Trabalhamos com 4 velocidades de descida, 30, 40, 50 e 60 km por hora, e escolhemos 14 classes de caminhões típicos da frota brasileira. Além disso, adotamos 3 categorias de condução, segura, subótima e insegura. Combinando essas variações, formamos 1.008 cenários, 1.000 iterações para cada um deles totalizaram mais de 1 milhão de descidas simuladas. Em cada uma das iterações, foram alteradas as condições do caminhão. A temperatura inicial dos freios variou uniformemente entre 40 e 100 graus Celsius, que são temperaturas de freios frios, e o peso bruto total dos caminhões variou de acordo com a distribuição observada. Para auxiliar as simulações, realizadas a partir do método de Monte Carlo, foi desenvolvido um programa na linguagem Python. A ideia geral do programa está disposta nesse fluxograma. Através dele, foi possível analisar a evolução da temperatura dos freios ao longo do declive. Para simplificar, temos o caso da performance do caminhão de classe 2S2 em um declive de inclinação de -6%, com uma velocidade de descida de 60 km por hora. As análises foram separadas em condições de condução insegura, subótima e segura. A região cinza engloba todas as temperaturas obtidas nas iterações, enquanto a linha contínua representa a máxima obtida por 99% dos caminhões simulados. Ao analisar a distância em que os freios atingem a temperatura de 250 graus, temos a distância máxima que eles podem percorrer sem sofrer com o fade. Essa distância é a distância segura de descida, e de acordo com a norma NBR 10.966-2, que é a normativa de frenagem de veículos pesados, os caminhões devem ser capazes de superar uma extensão de 6 km a uma inclinação de -6% e uma velocidade de 30 km por hora sem sofrer o superaquecimento do sistema de frenagem. Em condições de condução segura, a normativa realmente se aplica, já que 7,13 km são superados. Contudo, quando a gente aumenta a velocidade para 40 km por hora ou a inclinação para 7%, o cenário já se altera, havendo diminuições expressivas nas distâncias atingidas. Em casos de condução subótima, as distâncias reduzem significativamente. Em condições inseguras, mais ainda. A extensão de 6 km da normativa só continua sendo atingida para uma inclinação de -4% a 30 km por hora. Com isso, a gente pode perceber a importância da escolha e da experiência do motorista quanto ao uso do freio motor. Analisando os veículos críticos, notamos que o sobrepeso implica numa redução da distância segura em cerca de 10 a 20%. Outro ponto observado foi que a classe 2C2 apresenta resultados bem inferiores aos demais, sendo a única classe em que mais de 1% dos caminhões não atinge a extensão de 6 km para condições da normativa. Aqui nessas imagens, a gente pode notar o caso da BR-376 no Paraná, em que é adotada uma velocidade de via de 60 km por hora e um declive de cerca de 6 a 7%, e por conta disso, há necessidade de uma atenção especial quanto aos veículos descontrolados, sendo necessário até mesmo a implantação de uma ponte rolante para retirada de veículos nas áreas de escape, devido à alta demanda. Em conclusão, a gente destaca a importância da escolha cuidadosa dos parâmetros geométricos da via e da velocidade de descida. Pequenas alterações desses fatores podem comprometer significativamente a segurança viária. Então, ter um rigor técnico na definição desses elementos é fundamental para a prevenção de acidentes e a garantia da integridade nas estradas. E com isso, finalizo o trabalho. Muito obrigada.